Vamos lá, pessoal, bom dia. Voltando a tratar os assuntos da nossa aula, hoje eu vou estar falando para vocês, né, vamos voltar a dar uma ênfase numa parte mais prática, depois que nós vimos toda a parte de conceito de orientação a objeto nas nossas aulas, o que é importante, por que ele é importante, onde ele é mais utilizado. Vimos a importância de uma modelagem, porque que é importante a gente modelar e criar um alicerce bem sólido para que a gente possa estar desenvolvendo o nosso aplicativo de maneira mais responsável, né, para que ele atenda mais os objetivos específicos que o nosso cliente deseja. E nós vimos que para modelar existe um padrão, existem algumas regras a fim de facilitar que este documento que você irá produzir, que ele seja reconhecido por qualquer outro programador ou por qualquer outro profissional da área técnica e de informática, né? Então, para isso nós temos uma representação gráfica de uma classe. E só relembrando, o que é a classe? A classe vem daquele conceito de você extrair algo que é muito importante no mini-mundo do nosso cliente, no mundo de negócio do nosso cliente, que possui características e que possui funções dentro do sistema que o cliente deseja, né? Então isso é uma classe. E a classe também funciona como um molde que vai servir para que você possa gerar futuros objetos. Tá legal? Então, como que a gente representa a classe? A classe sempre ela vai ser representada por esse retângulo, onde na parte superior você vai colocar o nome da classe, que sempre vai iniciar com letra maiúscula. Os atributos no meio desse objeto, né, no meio dessa representação gráfica, e no final as operações, os métodos, as funcionalidades, o que os objetos que serão criados a partir dessa classe poderão fazer. Lembrando que todos os objetos criados a partir da classe professor terão as mesmas características, ou seja, todos terão nome, matrícula, admissão, cargo, disciplina, carga horária. Entretanto, o que vai mudar são os valores que serão atribuídos para dentro destes atributos. Todos os professores poderão fazer essas operações, tá? Todos os objetos que forem instanciados a partir dessa classe poderão aceitar curso oferecido, atualizar carga horária, lançar grade final, iniciar curso. Ok? Então essa é a representação gráfica da nossa classe. E o que é o nosso atributo? O atributo descreve o tipo de valor que a propriedade possui. Então, esse nome que eu posso atribuir para o atributo, como é o caso aqui, nome, endereço, ID, matrícula, data de nascimento, eu posso utilizar qualquer nome desde que eu mantenha algumas regras. E posso escolher o nome que eu quiser. Então, no lugar de endereço aqui, eu posso colocar alface. Só que dentro de um diagrama vai ficar difícil a pessoa associar a palavra alface com a finalidade da informação ou o conteúdo da informação que esse atributo vai armazenar, né? Então o atributo ele tem essa função, então ele vai armazenar valores, dados dos objetos que serão instanciados e que é o que determina e diferencia um objeto do outro. Tá legal? Uma classe ela pode ter inúmeros atributos, assim como ela também pode não ter nenhum atributo. Já falando sobre a operação, sobre o método, na parte de baixo, a mesma coisa. Então uma classe ela pode ter muitas operações, muitos métodos, muitas funções, ou ela pode ter nenhum método, tá? A mesma regra vale para os nomes. Normalmente os métodos são identificados através de um verbo, ok? Por quê? Porque eles indicam uma ação. Então no caso de uma classe carro, todos os objetos que serão gerados daqui, eles poderão ligar, acelerar, frear, verificar se está ligado, tá? E aí retornar um valor true, né, está ligado, false, não está ligado, certo? Então assim, essas funções é o que vai fazer com que esses objetos interajam ou ajam dentro do sistema, tá? Através de uma ação. Então o que acontece? A classe possui esses atributos e esses métodos, tá? Então a partir dela eu posso instanciar um objeto. Quando eu instancio o objeto, eu tenho aí uma relação entre o objeto e o nosso modelo classe. Então todos os objetos possuem aquelas características e executam esses métodos.
O que muda entre um objeto e outro? Os valores que serão atribuídos às propriedades. Isso é o que vai mudar de um objeto para o outro. Tranquilo? Uma classe, ela sempre vai ser uma definição abstrata do objeto. Então você identifica o objeto, identifica a necessidade do objeto. Com base nessa necessidade, você vai separar as informações que esse objeto pode conter e como que ele vai atuar dentro do sistema, e aí você monta a sua classe. Tá? Então, eu imagino que um cliente, eu preciso do cliente. O cliente é necessário para o negócio funcionar. Tá legal, então o que você precisa desse cliente? Eu preciso do nome, sexo, idade, casa, carro. Eu preciso exibir dados pessoais, eu preciso exibir patrimônio. Então aí no caso são as informações que vão terminar gerando uma classe. Tá joia? E para fazer essa classe, né, o que nós vamos utilizar? Para fazer essa classe nós vamos estar utilizando um programa chamado Asta. A gente vai utilizar para modelar. Como eu já disse em sala de aula, a nossa disciplina não evolui muito no Asta, porque vocês têm a disciplina de engenharia de software que vai tratar melhor essa parte de UML. Mas precisamos fazer um básico. Vocês podem baixar o Asta, tá? Tá aqui o site dele, asta.net download, /download. E vocês podem ter a opção de gerar uma versão trial, uma versão que vai funcionar durante 50 dias. Tá? Ele já identifica o seu sistema operacional aqui. Tá joia? Existe uma versão free, que é uma versão limitada, ela não está completa, essa versão está completa, mas ela só vai funcionar durante 50 dias. E no caso de vocês, estudantes, vocês podem obter uma licença para essa versão full, para a versão professional. Então vocês clicariam aqui em Free License, preencheriam com os dados de vocês, tá, ok? E enviariam a solicitação. Caso vocês não recebam esse número serial, ele deixa aqui embaixo um e-mail, que eu acredito que é a maneira mais correta de fazer a solicitação desse número serial. Você envia para este e-mail uma cópia de alguma carteirinha, de algum documento da instituição que você estuda. No caso de vocês, então a carteirinha frente e verso da FIAP já atende aos requisitos. Envia, eles vão mandar um número serial. A partir daí vocês podem baixar a versão professional, colocar o número serial e ela vai ter uma validade aí de 1 ano, tá? Então vai valer de um ano. Durante esse 1 ano aí vocês vão poder estar utilizando a versão gratuita, tá joia? Uma versão completa. Bem, já abri aqui o Asta. Aqui. Depois de instalado, colocado o código, você chega até abre o programa, e aqui ele demonstra todos os diagramas que ele vai utilizar. Todos esses diagramas, lembrando, seguem a padronização que a UML determina, e nós vamos trabalhar somente com diagrama de classes, tá? Somente com diagrama de classes. Abrindo a parte de diagrama de classes, então na ferramenta abaixo aqui, ó, nessa ferramenta, na segunda ferramenta, eu posso começar a criar as minhas classes. Então clico lá sobre class, clico no meu ambiente, essa é a minha folha de trabalho, e aí começo a montar a minha classe, sei lá, produto, por exemplo. Lembrando que o nome dessa classe deve estar obrigatoriamente com letra maiúscula. Tudo bem? Depois que você criou o nome da classe, você tem nesses dois itens aqui a possibilidade de adicionar as propriedades e os métodos dentro da sua classe. Então o que eu vou poder fazer com esse produto? Ele vai ter uma descrição. Legal. Digito lá e dou um enter. Ele vai ter marca. Legal. Então tá aí outro item. Reparem que aqui esse sinal de menos indica qualificadores ou modificadores. Tem o mesmo sentido. Para que serviriam os qualificadores ou modificadores? Eles entrariam na questão do encapsulamento. Então, a princípio, nós vamos trabalhar somente com 2 qualificadores. O menos, que indica que esse atributo ele é privado, ou seja, nenhum objeto de outra classe vai poder visualizar a descrição do produto e nem alterar a descrição de um objeto produto que esteja instanciado. Não vai ter acesso direto.
Esse acesso normalmente é feito através de um método. Então poderia criar um método aqui, enviar descrição. Lembrando que métodos e propriedades devem ser obrigatoriamente, iniciar com letras minúsculas, e só no caso de palavras compostas a segunda palavra deve começar com letra maiúscula. Tá? Então, se um outro objeto tiver necessidade de visualizar dados do produto, ele não vai acessar esses dados diretamente. Ele vai ter que chamar sim um método. O método veio com um sinal de mais. Esse mais representa que o método é público. Então outro objeto vai poder acessar esse método, vai poder invocar esse método, e esse método vai realizar a ação a qual ele foi programado. Seja ela exibir a descrição, ou exibir descrição e marca, ou exibir alguma informação a mais além da descrição, ou exibir a descrição maiúscula, a descrição minúscula, seja lá como for. Então esses aqui são os modificadores ou qualificadores. Menos representa privado, mais representa público. Volto a falar, existem outros. A princípio vamos nos ater a esses dois. Na sequência vem os nomes dos atributos ou dos métodos, e depois o tipo de dado. Tá? Só que o tipo de dado eu vou falar num outro momento. Tá, ok? Com essas informações básicas, se você quiser mudar o tipo de dado, só para a gente concluir aqui, e você já tiver intimidade com os tipos de dados, você pode selecionar um atributo e fazer a alteração aqui em type. E aí você define o tipo de dado que você quer. A descrição não vai ser int, vai ser string. Então tá aqui string. Tá? Vai armazenar um dado alfanumérico. Então eu posso estar fazendo algumas alterações. E posso estar criando outras classes a fim de gerar o nosso diagrama de classes. Tá legal? E aí salvar procedimento normal, arquivo comum. Tá joia, pessoal? Espero que tenham aproveitado essa aula e até a próxima aula. Abraço.